Boa noite, pessoal. Estamos de volta aqui com o programa Somos Todos Humanos, pela RH Rádio, pelo canal no Facebook, RH Rádio, Vegas Cultural, Grupo Vegas, no canal no YouTube, Somos Todos Humanos. Todas essas plataformas aí estão disponibilizando este programa, inclusive os outros, né? Hoje nós estamos indo para o nosso 10º episódio, então os outros 9 estão disponíveis lá no canal do YouTube, Somos Todos Humanos, e também no site da RH Rádio, www.rhradio.com.br. E hoje estamos aqui com um dos responsáveis pela RH Rádio, né? E pela iniciativa da Vegas Cultural, inclusive de me convidar para apresentar o programa Somos Todos Humanos. Para quem não sabe, o nome Somos Todos Humanos também é um dos slogans do Grupo Vegas, né? E eu, supostamente, emprestei para o meu programa esse nome porque ia trabalhar em parceria com eles ali com esse programa, e um dos grandes responsáveis pela ideia do convite ao Rodrigo Barros para apresentar o programa Somos Todos Humanos é o meu amigo Luciano Linardi. Luciano, fala um salve aí para a galera. Obrigado por aceitar o convite aí para ser entrevistado. Olá, boa tarde aí para todos, Rodrigo, os ouvintes aí que estão acompanhando. Queria agradecer também ao Rodrigo, tanto pela parceria, que realmente foi um projeto que a gente tem aqui, né, a RH Rádio, a Vegas Cultural, e para mim é um prazer mesmo, assim, me sinto até lisonjeado de poder ter você, Rodrigo, compondo uma parte desse projeto, né? E agradecer, então, como o Rodrigo falou, nós já estamos no 10º programa, né? Então a coisa está acontecendo, é um projeto que está agregando para a rádio, para todo o posicionamento aqui da Vegas. Então é isso, uma boa noite a todos e vamos lá. Ô, Luciano, antes de falar sobre a sua história, porque o programa tem um pouco essa veia de contar a história, de evolução dos seres humanos que passam por aqui, porque somos todos humanos, né? Eu queria já fazer uma pergunta de cara. Por que que é importante uma empresa, não só a Vegas, qualquer empresa, para uma empresa associar a imagem dela com a cultura? Por que que isso é importante? Rodrigo, eu acho que eu sou uma pessoa que eu sempre fui muito ligado à arte, né? Você me conhece um pouco, né? Sempre ligado à música. Eu sou designer gráfico, gosto de desenhar, então eu já trago um pouco isso comigo, né? Mas eu acho que a arte e o desenvolvimento humano, essa questão filosófica que se mistura com essa questão antropológica, e a arte ela acompanha isso, né, desde os primórdios, né? Eu acho que isso deveria ser inerente a qualquer empresa, a qualquer projeto educacional, né? Como eu falei, acho que eu sou suspeito para falar, porque é uma coisa que eu vivo, sempre vivi. Minha mãe, professora de educação artística, de história da arte, então isso de certa forma sempre compôs uma parte da minha vida, né? Mas eu acho que é isso, que é inerente ao ser humano, né? A gente tem, como você colocou o slogan Somos Todos Humanos, a Vegas é uma empresa de cartão benefício, então a gente lida diretamente com os RHs das empresas, que são os departamentos que lidam com as pessoas, né? É o departamento de Recursos gente, humanos. recursos humanos, né? Então, isso também já vinha de encontro com o nosso dia a dia, né? Embora a gente perceba que as empresas de benefício, elas acabam às vezes focando um pouco, algumas nessa questão mais do bem-estar, que também está relacionado ao benefício, e a tecnologia. A gente aqui entende que a tecnologia, ela é uma premissa de uma empresa de cartão benefício, porque eu tenho que ter tecnologia para poder oferecer o que eu ofereço. Então eu tenho um servidor, eu tenho uma equipe de TI capacitada, as máquinas que funcionam, que transacionam, é uma premissa. Então a gente tenta ir além disso, né? Então a gente posicionou a Vegas, até com o slogan Somos Todos Humanos, nesse sentido, de ser uma coisa eclética, né? A gente também, né, dentro dos humanos, nós temos as minorias, nós temos os artistas, né? N camadas aí da sociedade,
Mas independente da sua condição financeira, se você é uma pessoa que está mais dentro, nessa parte da, né, que a gente chama de chão de fábrica, na diretoria, todo mundo é humano. Então a Vegas está olhando para isso. E aí, meio que quase como uma consequência natural, a gente acabou entrando nessa parte da Vegas cultural, nessa coisa de focar um pouco mais na arte. Isso, claro, acho que ficou mais claro pela sua resposta que a arte e a cultura, em relação à sociedade, é indispensável. Mas nem todas as empresas consideram a cultura e a arte como algo indispensável. A maioria dispensa essa atenção à cultura e à arte. Então, eu vou refazer a pergunta com uma outra pegada. Por que, então, qual é o benefício para a própria empresa, independentemente de ser a Vegas, tá? Eu não queria que você falasse só da Vegas. Qualquer empresa, o que, que uma empresa ganha associando o nome dela à cultura? Esse é o ponto que eu perguntei, assim. Tá. Eu acho que eu acho que a gente, pelo menos posso falar por mim, eu acho que todo mundo tem que trabalhar, todo mundo tem que ganhar o seu dinheiro, ter seu ganha-pão, as empresas têm que dar lucro, né? A gente também tem, não adianta querer também, né? Tem que ter um pé na realidade aí no dia a dia. Mas eu acho que se a gente consegue vir desempenhar nosso trabalho, isso para qualquer empresa, e além dessa questão do dinheiro, do lucro, do nosso salário, eu acho que a gente está prestando um serviço mesmo para a sociedade. Isso é uma coisa que eu acho que é extremamente importante, ainda mais nos dias de hoje, né? Eu acho que, por exemplo, aqui na Vegas, não quero focar na Vegas, mas a gente percebe os colaboradores, é uma energia boa, é uma coisa simpática, é uma coisa construtiva. Eu acho que é construtivo isso para os colaboradores, o fato de prestigiar essa questão mais cultural, artística, escritores, músicos como você, eu acho que isso é uma coisa que para o coletivo é uma coisa que agrega. Não sei se eu respondi sua pergunta, mas... Creio que sim, é exatamente nesse ponto, né? O fato de que uma empresa é formada por seres humanos e seres humanos não são desconectados da cultura e da arte, faz com que, independentemente da empresa olhar para isso, isso seja importante, né? A questão é que a Vegas olha para isso, assim como outros, por exemplo. Vamos citar aqui um exemplo um pouco maior em termos financeiros, talvez. Um banco como o Bradesco patrocinou diversos projetos de orquestra durante anos, né? E continua fazendo isso e associando o nome do Bradesco ao incentivo a esse tipo de cultura que é praticamente uma minoria da sociedade que aprecia, mas que não pode morrer porque as raízes da sociedade acontecem também junto com o desenvolvimento musical. E deixar morrer a história é deixar morrer a si mesmo, né? É praticamente tipo, resgatar a si mesmo quando você resgata a sua história, né? Eu acho que você usou uma palavra aí que eu acho muito significativa, que é a palavra resgate, né? Porque a arte, esse trabalho cultural, ele tá muito próximo, né? São formas de resgate e também de você retornar para a sociedade alguma coisa que ela deu para você. Porque a gente trabalha, né? A gente gera o benefício do cartão no nosso caso, mas qualquer empresa, ela gera algum produto, algum serviço, mas isso também chega para ela. E eu acho que você focar na arte, na cultura, é uma forma de você retornar isso, como eu falei, para o coletivo, para o social, né? Que afinal de contas os humanos vivem em sociedade, né? Então, E querendo ou não, eu acho que é aumenta a isso, qualidade cara. de vida, né, das pessoas, né? Acho que isso que é o Exatamente. foco, né? Então, acho que para fechar esse assunto Vegas cultural, só tenho também muita gratidão pelo fato da Vegas através de você, primeiramente, depois tem a família Sartori ali, os dois irmãos, principalmente, com quem eu conversei, né? Com o Barba, que é meu colega de infância, vamos dizer assim, agora o irmão dele que eu conheci recentemente, Marquinhos, e percebi que fui, assim, de certa forma, acolhido de uma maneira muito simpática e que o resultado disso surtiu um efeito praticamente automático no aumento dos acessos à rádio, né? Então a gente está difundindo um programa, eu estou divulgando lá no YouTube, nos canais,
e aos poucos já recebi uma informação que a audiência da rádio subiu para caramba, fui agradecido, e aí a gente agora está seguindo o barco, e acredito que para crescer ainda mais com esse projeto e trazendo novidades pós-pandemia, tenho vontade de colocar bandas tocando ao vivo aqui no estúdio, gravar e depois passar nos programas aí com as bandas também, né? Trazer os artistas para virem aqui, além de conversar, trazer música ao vivo para as pessoas, que é uma coisa que eu acho que torna o programa ainda mais interessante, né? Agora, falando do Luciano em si, você antes da Vegas estava em Botucatu, Morungaba, não me lembro, Morungaba. Morungaba, meio isolado num sítio lá, não sei o que você resolveu fazer lá, mas você tem uma veia mais de sítio e tal. E antes disso, trabalhou com outras coisas também, enfim. Vamos tentar traçar um paralelo histórico. Para mim, você é o cara que estudava no Ângulo, curtia Ramones, ia lá, frequentava, pelo menos era amigo da alta sociedade de Americana, né? E aí eu ia lá, encontrava você, o pessoal sempre curtindo Ramones lá e tal. De certa forma, você vem de uma família um pouco até tradicional em Americana, como eu, vamos dizer assim, e a gente se encontrou na juventude, com escolas em comum, vamos dizer assim. Mas a única coisa que eu sabia sobre você era que você curtia Ramones, que a gente tinha amigos em comum e ponto. Onde que você começou a trabalhar, assim, seu primeiro emprego? Como que foi essa luta, assim? Eu saí da escola e comecei a trabalhar. Como que foi isso? Vamos lá. Cara, curiosamente, eu comecei, meu primeiro dia de trabalho mesmo foi no mesmo dia que eu comecei a fazer a Unimap. Eu fiz publicidade na Unimap em 97. Eu iniciei e, curiosamente, foi meu primeiro dia de trabalho numa agência que tinha americana que chamava Arte Media, do Pituca. Pituca foi meu primeiro patrão, me deu a oportunidade de trabalhar, eu trabalhei lá quase que o tempo que eu fiz faculdade. No último semestre, eu gostava tanto de frequentar a Unimap que eu falei, eu quero arrumar um emprego aqui, porque vai acabar e eu consigo ficar aqui mais tempo. Eu sempre gostei desse lado mais acadêmico, essa coisa mais docente e tal. Então eu arrumei um estágio lá no laboratório de comunicação da Unimap. Na época era um laboratório até moderno, era meio referência aí na região. Então eu chegava na Unimap às 10 para 7 da manhã e ia embora às 11 horas da noite. Então foi bom, eu fiquei bem, consegui ficar bastante tempo lá. E você já era remunerado, não era só um estágio. Eu consegui uma bolsa de mensalidade no último semestre. Então eu ajudava nas linhas de edição dos projetos de conclusão de curso de publicidade e propaganda, editava os materiais dos formandos. Aí me formei, fui para São Paulo, fiquei em São Paulo por 3 anos, fiz Escola Pan-Americana de Arte, que era uma escola também conceituada na época, e lá eu me formei em design gráfico, com especialização em direção de arte e linguagem visual. E trabalhava para algumas editoras, fiz bastante projeto gráfico para livro, que é uma pegada mais do design mesmo, um pouco mais artístico, que é uma praia aí que eu sempre gostei. Aí, acho que em meados de 2003 ou 2004, eu voltei para a Americana. E aí eu queria continuar mais nessa parte do design gráfico. Então eu parti para a parte têxtil. Então fazia coleção de estampa, tanto para confecção quanto para Catálogos. tecelagem, catálogo. Não, mas eu desenhava mais estampa mesmo. Estampa Pra, de a estampa tecido, para mandar fazer estampa lá de os rolos. camiseta. Entendi. Isso. Então eu atendi mais nessa área, cheguei a atender para a parte de esporte de aventura, fazia umas coleções, desenhava até, sempre gostei desse lado mais do Quer mato, dizer, da você virou natureza. estilista, de certa forma. Mais ou menos, mais ou menos. Tive uma fase. Nada à Mas, toa, né? Você está em Americana. pois é, foi até meio proposital. Eu falei, o que eu vou fazer aqui, né, sem trabalhar em agência? Já era o Fernando Collor, já tinha regaçado com tudo ou não? Já estava É. no pós, né? Porque, vamos falar assim, depois de 96, Americana já não é mais o polo têxtil, né?
Foi tudo meio que fechando, né? Não, não era. Uma empresa que eu atendi bastante foi a Falat. Não sei se você lembra da Falat, uma Sim, confecção. Fazolin, né? Não, mas não é o Fazolin, é o Falat mesmo. Ela Mas tem uma marca. não era o mesmo dono, o Falati, Fazolin, não tinha nada a ver? Não, não, não. É do João e da Sônia, a Falat. E eles fazem assim, essa parte de jeans mesmo, moda mais convencional. Eu desenhei bastante estampa para eles, fazia coleção mesmo, até de jaqueta. Eu gosto do design em geral, né? Essa parte da concepção de produto, né? E aí, na época, eu não estava muito afim de trabalhar em agência. Então, justamente por isso, eu falei, bom, o americano é forte no têxtil, eu vou focar nisso. Então, trabalhei alguns anos nessa área, mas eu tinha um lado meu que queria viver essa experiência de uma vida mais no campo, com mais sustentabilidade e meio que viver da terra, né? Eu sempre tive, desde moleque, esse negócio na cabeça. E aí, quando foi em 2012, eu consegui fazer esse movimento. Eu adquiri um sítio que eu tenho até hoje, né, em Morungaba, que é uma cidade próxima a Amparo, na região de Itatiba ali. E fui para lá, com a cara e com a coragem, né? E fiquei lá por mais ou menos 2 anos e meio, aproximadamente, um pouco mais de 2 anos. Né? Na ocasião, a área que eu adquiri já existia uma lavoura de café, que eu mantenho até hoje, e eu iniciei um trabalho com abelha, com apiário de mel, que era um trabalho mais no meu dia a dia, né? Mas era um esquema bem de agricultura familiar mesmo, fazia com as próprias mãos, carregava o carro de mel e saía vender, vinha para Americana, ia para Piracicaba, Ribeirão Preto, Limeira, Santa Bárbara, ia parando aqui pelos bares, eu tinha uma clientela boa de bar aqui em Americana. Vou fazer um parênteses aqui. Outro dia fomos comprar um mel e compramos um mel que tinha um rótulo que era um falsificado e dentro tinha um produto que não era mel, porque eu conheço gosto de mel, trabalhei muito com gastronomia, hotel e tal, e a gente tinha que servir o café. Eu sei reconhecer só pelo colocar na boca se é mel, se não é, né? Então, como que funciona essa parte, por exemplo? Tem uma grande porcentagem dessas barraquinhas vem desses mel falsificado, né? Você tinha que Sim. enfrentar a concorrência com esses caras, né? Como que. Cara, você tem um problema, é complicadíssimo trabalhar com mel no Brasil, porque você tem uma questão cultural, justamente porque os caras que revendem, eles já tomaram muito na cabeça de mel que não é mel, né? Então você tem uma resistência grande para conseguir fazer a primeira venda, porque eu vendia também para alguns mercados, empório. Depois que você faz a primeira venda, se o seu mel é bom, o próprio comerciante te procura. Não dá nem tempo de você bater na porta dele de novo, porque tem uma demanda até maior do que a oferta do mel bom. Mas essa primeira venda, essa questão cultural tem que ser quebrada. O que acontece? Você tem o melado, que é esse mel que você já percebe, quem tem mais a cultura de comer, está mais acostumado, já percebe de cara, que nem é feito com abelha. Eu, sinceramente, não sei te falar em detalhe como é que eles fazem esse melado, mas a gente sabe que faz. Muitos colocam o favo dentro justamente para... Ah, tem o favo. Cara, super difícil trabalhar com favo, porque você enfraquece a colmeia. Os caras mais sérios, até onde eu sei, assim, nem mexe muito por causa disso, porque você começa a perder produção depois, que ela demora 60 dias para poder começar a fazer mel, porque ela tem que fazer o favo, onde ela armazena de novo. E aí, cara, o pior, assim, vamos considerar que a grande maioria não seja melado, do mel que está em oferta. Dessa grande maioria que não é melado, eu arrisco dizer para você que uns 70%, 80% também não podemos dizer que é mel. Por quê? Porque o cara tem o cara tem as caixas, a abelha tá lá, fala, a abelha que fez? Foi a abelha. Só que os caras dão água com açúcar. Existem até é uma madeira, assim, que você já encaixa o pote. Então você vicia a abelha naquilo, você torna ela preguiçosa,
ela acaba não saindo fazer o trabalho tão nobre dela de polinização. Polinização. E aí é o seguinte, você fala assim, qual é a composição desse mel? É açúcar, não é o néctar. Porque eu acho que o grande benefício é você ingerir o néctar. Só existe uma maneira, tem que ter a abelha, que ela metaboliza aquilo de uma Tem forma que que ter a a gente consegue flor. ter o Tem que ter a mel. flor, né? Mas tem que ter a flor. E aí você está comprando um mel, que o cara, não, mas eu tenho aqui meu apiário e tal, beleza. Mas a matéria-prima não é o néctar. Então é complicadíssimo. Tanto é que, culturalmente, no Brasil, olha que interessante isso que eu vou te falar. O mel de laranjeira no Brasil, você vende o que você tiver. Se eu enchesse meu carro agora com 100 potes, eu vendia hoje isso aí. Por quê? Porque o mel de laranja ele tem uma outra cor, ele tem uma característica um pouco diferente. E aí fica difícil de você falsificar ele com esse melado. Então a pessoa olha e fala: ah, mel de laranjeira, nossa, vou comprar, porque é mel verdadeiro. Em contrapartida, os países de primeiro mundo que consomem muito mel não compram mel de laranjeira. É inverso. Por quê? Porque, infelizmente, ele é um mel que se tornou muito químico. Porque você tem muita praga em lavoura de laranja. Então, você percebe que eu estou falando uma questão muito cultural, né? Os estrangeiros já não Eles preferem o consomem porque eles silvestre acham, no mato, eles né? querem só o silvestre, é só o mel, pouco de eucalipto. Outra questão, né? O brasileiro não compra mel cristalizado e o mel cristaliza, na verdade. Existe um padrão de cristalização. Então, quando o mel não é verdadeiro, é isso com açúcar ou um mel aí que é melado, ele se cristaliza de forma desuniforme. O mel bom, ele vai cristalizando de baixo para cima, assim, mas ele é uniforme. Então, isso é uma maneira de conseguir medir um pouco a qualidade do mel. Mas os caras compram mel cristalizado, até por isso que eles olham e falam, não, é mel, a característica do mel, ele cristaliza. E aqui já não compra. E viu, deixa eu perguntar, você falou sobre a extração, o cara põe o favo lá no melado para enganar, né? Aí você falou que tem gente que mantém o favo e faz a extração. Como é que é feita essa extração? Você espanta as abelhas e extrai sem estragar o favo? Não, é assim, as caixas que são utilizadas, porque o que acontece? Você primeiro precisa definir, ah, eu vou extrair mel, ah, eu vou extrair própolis, ah, eu vou extrair geleia real. São manejos diferentes, então você tem as caixas próprias para fazer isso. Então, por exemplo, o cara que tira mel, ele pode até tirar própolis, porque sobra ali a hora que abre e tudo, mas é diferente. Eu não conheço muito em detalhe também como que eles fazem a geleia real e tal. O mel, que é o que eu fazia, dentro da caixa, você tem umas molduras assim que a gente chama de caixilho, que é onde a abelha vai fazer os favos dela. E ficam vários. Então, quando você vai extrair, basta você tirar esses caixilhos. E aí você tem que essa centrífuga, né, que chama, que é como se fossem uns tambores, e dentro você já consegue encaixar esses caixilhos. E aí no movimento manual mesmo ali você vai mexendo e aquele mel ele vai soltando, né? A gente não, eu sempre quando fazia, né, nunca você tira todos os caixilhos porque você não pode enfraquecer a colmeia. É uma conta meio mais ou menos sabe quando os caras medem envelhecimento de população humana? Fala, ah, a Europa está perdendo população. É uma conta parecida que você faz para você controlar a colmeia. Porque tem que estar forte, tem que produzir mel. Então você não pode tirar nunca todos, porque tem que deixar o mel que ela consuma o próprio dela e principalmente dos filhotinhos, né, das larvinhas lá que tem que ser alimentada com mel. Legal. Então é isso. Então você já tem uma cadeia de produção adaptada, né, para você fazer esse manuseio. Mas você faz com abelha mesmo, com roupa, extrai, né? É ideal mexer antes do sol nascer ou depois que o sol se pôs, tá? Você mexer com a abelha no auge do dia é meio intratável, não consegue muito. Tá? É um trabalho para quem gosta de consegue acordar bem cedo e Tomou picada muita lá ou não? muita, muita. Você ficou, como é que fala, aquela
API, API, não sei o que, tem uma Apicultor. terapia. Não, tem uma Ah, terapia que você ficou imune a sim, várias que... doenças, então. Cara, depende, porque também você sabe que tem um limite, porque depois você começa a desenvolver alergia. Hum, Então não dá para você ir tomando muita picada também assim o sim. tempo todo, porque você pode desenvolver alergia. Mas eu não desenvolvi. Viu? Você falou do lance de viver da terra, então foi o café e o mel, foi o foco ali no seu sítio. Teve mais alguma cultura? Não, não. Eu tenho umas caixas lá ainda, mas é mais pelo prazer mesmo. Agora E até vou daí você começar. falou que o negócio virou um negócio de agricultura familiar, mas você como publicitário, você não tratou o negócio seu lá como qualquer fazendeiro, você tinha uma visão de marketing por trás do Sim. negócio. Na ocasião, eu fiz uma marca, desenhei uma embalagem legal. Eu falei, eu vou conceituar isso aqui, né? Porque é meio que um lifestyle, né? Foi uma coisa que eu escolhi fazer, né? Fiz um movimento, Eu vou né? tomar em consideração que eu comprei o seu mel pela propaganda que você fez, né? E aí vai o lado do publicitário, né? Não, sim, sem dúvida. Na época eu fiz uma marca, era bem legal, tinha um conceito, ela comunicava esse lifestyle, esse propósito mesmo de fazer uma coisa mais artesanal, de qualidade, né? As abelhas têm um papel super importante na natureza, né? Então é uma forma também de você multiplicar isso. Tinha bastante caixa. Essa marca ainda existe, inclusive, mas ela não é minha mais, né? Eu tenho uns vizinhos que são muito amigos e a gente sempre tocou aquilo lá muito na parceria, até para otimizar a produção e mão de obra. Então eles absorveram, eles ainda trabalham com essa marca, com esse produto, com o próprio conceito dela, né? E é isso, tá lá, tá aí. Eu só forneço uma parte ainda do café, principalmente, mas não é meu mais, né? Eu vi algumas matérias, li a respeito também sobre esse lance das abelhas, que acabou a abelha, o ser humano pode ser extinto, tem toda uma polêmica aí por trás disso. Qual é a lógica dessa afirmação que essas matérias veicularam? Rodrigo, é assim, ó, estatisticamente você tem outros animais, né, insetos, polinizadores, mas a abelha parece que ela abrange alguma coisa em torno de 70% da polinização do As planeta. árvores, 70% das árvores que brotam é resultado do trabalho das Exatamente, abelhas. polinização de abelha, né? E aí dentre as árvores tem as frutas, tem o que a gente come, né, os O alimentos. oxigênio. Exatamente. Né? Eu posso te dar uma experiência mesmo concreta, que nós temos um café lá, então a gente consegue, é um cafezal que já está indo para quase 20 anos. Né? O café é uma planta perene, e a gente percebeu que depois que começou a cultivar a caixa lá e fazer mel, a nossa produção de café ela aumentou imensamente. Então a gente vem de alguns anos já, onde a carga de café ela tem sido cada vez maior. A Então abelha o cliente paga de é um. abelha. A abelha é sazonal, porque assim, aconteceu um caso no zoológico de Americana, onde eles fizeram uma reforma no lago lá, eles fizeram um desassoreamento do lago, e os macacos que ficavam nas ilhotas foram transferidos para uma gaiola onde ficavam as araras. E eles ficavam presos nessas gaiolas. E aí teve, numa determinada época lá, um ataque de abelhas e esses macacos, por estarem presos, não conseguiram escapar e foram todos atacados e dizimados. Foram, acho que, 18 macacos mortos por um ataque de abelhas. Isso é sazonal? Isso acontece por quê? Não, não é sazonal. Cara, eu acho assim, ó, a abelha, ela não é um animal agressivo. Ela não te ataca de graça, como uma aranha, um escorpião. A pessoa tem medo de abelha, tem que ter medo, porque eu já fui atacado. É horrível. Eu tava de roupa, mas é uma situação de pânico, e se você estiver sem roupa, você vai morrer. Dificilmente não morre. O que acontece? Eu imagino, se tratando do parque ecológico, provavelmente deve ter ninho de abelha lá dentro. Tem muita árvore, muita flor, e muitas vezes você não vê.
Por quê? Porque a maioria dos ninhos de abelha assim, naturais, onde eles estão? Dentro de tronco de árvore ou em cupinzeiro, abandonado, porque o cupim também é um animal migratório, como a abelha. Eu acho que faz parte da programação genética justamente para que possam fazer esse trabalho de polinização. Provavelmente tinha um ninho de abelha perto, ou até dentro do viveiro, que às vezes tem buraco de pedra, assim, elas vão lá e fazem, fica aberto mesmo, assim, os favos. O macaco deve ter mexido, porque assim, se ela sentir que você ameaçou o mel dela, ela vai te atacar, porque a sobrevivência, a saúde da colmeia é diretamente ligada à quantidade de mel que ela tem lá dentro. Então, se ela sentir que você vai mexer, ela vai te atacar. Então, provavelmente, não interessa o mês, o ano, né? De noite é mais difícil, porque ela não enxerga, eles não têm visão noturna, então elas se acalmam. Mas se tiver sol, o sol é o GPS dela, Eu né? fiquei sabendo, eu tinha ido lá, eu sempre vou no Parque Ecológico passear, levo meu filho e tal, e uma semana depois que eu tinha ido lá, aconteceu esse fato. Depois eu até fiquei com medo de passar ali, das bichas tá lá ainda, atacar e tal, né? Cara, sabe uma coisa que a gente tem que ter sempre em mente? Quando você estiver num lugar assim aberto, se pousar uma abelha perto de você, não mata ela. Por quê? Porque você pode estar do lado de uma colmeia, que pode ser que aconteceu lá, às vezes mataram uma abelha, um macaco. Você pode estar do lado, e aí o que acontece? Se você matar e estiver muito perto, ela vai entender que você vai ameaçar a colmeia dela. Aí elas vêm. Então, isso aí até essas provas de aventura, sabe essas corridas de aventura que tem na natureza? Normalmente os bombeiros dão uma infraestrutura. Esses caras que escalam, fazem escalada, primeira premissa, cara, tá escalando, se pousar uma abelha em você, não mata ela. Porque você pode estar do lado, ela não vai te atacar, mas se você matar, ela vai. E não tem para onde correr, você tá pendurado. Não, não. Então, Luciano, a gente tem um amigo em comum que ele tem um pouco dessa pegada assim de curtir a vida no mato, né? Que é o Samir Zabani. Eu tive a Sim. oportunidade de visitar uma vez, na época do carnaval, um sítio em Ribeirão Preto. E foi toda a família, o seu Calil lá, a esposa, na época, o Acílio, a Paula Sareta e o Samir. E eu fui junto, porque eu era amigo do Samir, a gente estudava junto. E ele me convidou para ir lá, né? Eu falei, vamos passar o carnaval no meio do mato e tal. Tinha uns cavalos, enfim. Essa é uma pegada meio que chama um pouco de atenção dentro de famílias tradicionais de grandes empresas, né? O Zabani sempre trabalhou com, né, com outras áreas, vamos dizer assim. E o Kalil foi para essa parte que passou de pai para filho para o Samir, e o Samir agora está dando sequência. Talvez, não sei se ele tem filhos, os filhos dele vão seguir nesse mesmo barco. Você teve alguma influência familiar nesse lance de curtir o mato assim? Isso aí foi uma coisa individual? Olha, eu tenho um tio, você deve conhecer meus primos, né? O Rafael, o Thiago, o Bruno. Muito. Eles sempre mexeram com cavalo, né? Então meu tio tinha sítio, criava cavalo. Então assim, o contato que eu tive assim de criança, de moleque, foi mais em função deles, né? Não foi muito pelos meus pais. Meus pais são mais urbanos mesmo. Mas eu não considero que foi isso, não. Eu acho que eu sempre gosto, eu não sei, tem essa questão do design. Eu sou um cara muito visual. Então eu sempre eu acho muito bonito porque a natureza, a forma orgânica, né? Eu gosto de matemática também. Então não sei, tem uma relação com a teoria do fractal, que ela consegue, é a geometria que consegue exemplificar as formas orgânicas, né? Não é a geometria euclidiana, não consegue ser aplicada para nenhuma forma orgânica. Eu não sei se você já leu a respeito, né? Mas tem a Não. teoria de fractal, que surgiu nos anos 70, começo dos anos 80, que era uma busca da matemática em conseguir fazer teoremas geométricos da natureza. E a teoria euclidiana, não é euclidiana, tô falando besteira aqui, cara. Enfim, a geometria convencional, ela é linear, ela não consegue explanar.
Então, a teoria do fractal, ela veio para atender isso. E eu sou ligado nessas coisas e nessas formas e cores. Eu acho que eu tenho minha relação com a natureza é um pouco nisso, assim. Você entrou de cabeça no conceito do Fibonacci, naquela ordem de Sim, numeração e tal. isso, A nesses célula estudos. de Deus. E aí eu gosto muito da teoria do fractal mesmo, né? E aí e a natureza é muito ligada nisso. É o que eu falei, as cores, as formas, né? Essa coisa expansiva. Eu gosto muito de mexer com a mão também. É que assim, falando de matemática, né? Na música, a gente começa a estudar música pelo ritmo, e no ritmo, a primeira teoria rítmica é a subdivisão binária das figuras rítmicas, né? Então, uma que é figura, que é a semibreve, duas mínimas, quatro semínimas, oito e tal. Nos computadores, a gente tem exatamente a mesma teoria, né? Você pega lá o celular de 8, 16, 32, 64, são os mesmos números que se usam nas fórmulas de compasso, por exemplo, de música, né? E quando você vai para o Fibonacci, já não é uma subdivisão binária, né? É uma sequência meio exponencial da coisa. No fractal tem Espiralada. alguma ordem numérica plausível, assim, que dá para entender? Como que funciona isso? Cara, se a gente for resumir mesmo, assim, falar, o que é a teoria o que é o que é um número fractal? É a propriedade de um número em se manter proporcional a ele mesmo. E isso é o que regula todas as formas orgânicas. Então é como se fosse uma espiral ascendente, onde ela vai mantendo uma proporção. Então, se você pegar o padrão de uma árvore, ela se dá por repetição de forma, com proporções maiores ou menores, mas elas são proporcionais a um número. Então, quando você pega o padrão de uma árvore, de uma folha, né? Então, Repli... a gente pode pensar que o meu lado esquerdo e meu lado direito era para ser iguais, é isso? É mais ou menos isso? Pode-se dizer que sim, né? Mas é uma proporcionalidade. Se você pega, por exemplo, assim, até o movimento galáctico, né? Ele é uma espiral. Então você percebe que esse movimento espiralado, ele tem uma estrutura matemática por trás, que é isso, que é uma proporcionalidade, né? E é radial, né? A natureza, a gente mesmo, né? A gente é redondo, né? A gente não é quadrado. Por isso que a geometria convencional não conseguia aplicar esses teoremas. Então você vai fazer uma casa, você vai desenhar um carro, um computador, é linear, né? A teoria do fractal, as formas orgânicas, elas não são lineares, elas são radiais, elas são redondas. Então você percebe, qualquer forma orgânica é redonda. Então é por Inclusive, isso que você passou a gostar desse símbolo aqui, do Tzolk'in, que é o do calendário sim, Maia aqui? sim, essa história toda me levou para isso. É. Você não vai chegar numa roda e começar a falar disso, que o pessoal vai falar, esse cara é louco, né? Fumou Maluco, alguma coisa aí, sei lá o quê, né? Então hoje eu acho que Preconceito. ela é uma ferramenta assim que tem muitas funções, né? Mas eu acho que ela também conecta a gente com esses ciclos naturais, né? Que é bacana, né? Eu acho que a Sim, gente acaba tendo um outro olhar aí da vida, sim, enfim. total. Não à toa eu coloquei na capa do meu primeiro disco um calendário, porque assim, cada um conta o tempo de alguma forma. Quando você percebe que o presente, o passado e o futuro são uma coisa só, aí você está pronto para entender o calendário maia. Fora, se você não conseguir entender isso, se você ficar planejando as coisas, vivendo hoje como se fosse amanhã, ou vivendo as dores de ontem hoje, aí não vai rolar, né? Então é uma coisa que tudo está conectado. O que passou e o que ainda vai acontecer está conectado com o agora, né? Eu acho que o calendário maia foi uma oportunidade de me trazer essa consciência que me deixa muito mais tranquilo e aceitando mais quem eu sou e tudo que aconteceu, e ainda o que vai acontecer, que não pertence a mim, pertence a Deus. Mas, de certa forma, eu não fico vivendo o amanhã hoje, né? Deixa, se é amanhã, hoje a gente está gravando a entrevista, né? Então, se fosse amanhã, eu ia viver isso só amanhã, não preciso ficar ansioso, sei lá. E a ansiedade é um dos piores males
e uma das maiores causas da depressão hoje em dia e das patologias psicossomáticas, que a gente percebe a sociedade está com a mente bastante afetada pela pandemia, por ter ficado confinada e todo esse sofrimento das mortes e da falta do emprego e tal. Tudo isso somado a essa falta de consciência do tempo faz com que a ansiedade traga nas pessoas uma coisa completamente ruim, né? Uma energia ruim. Então, acho que o calendário maia, de certa forma, apesar de ser uma viagem no universo, trouxe uma certa tranquilidade em relação ao tempo, né? E que vai além da própria matéria, que vai até para o lado espiritual, porque eu cansei de, quando criança, me questionar, mas o que vai acontecer depois que eu morrer, né? O que vai ficar ansioso com isso, né? Como se a morte fosse acontecer a qualquer momento. E pode realmente acontecer, mas eu não estou esperando ela. Isso tudo ao seu tempo, vai ter o tempo da morte, não é agora. Se for agora, né, é porque Deus quis, tudo bem, mas eu não posso ficar vivendo esperando que ela aconteça agora. Isso gera essa sensação. Então, desculpa eu tomar muito tempo aqui para explicar, mas eu te perguntei isso porque é uma das únicas pessoas que eu conheço que apreciam esse tipo de cultura, que eu acho riquíssima e que eu acho que as pessoas poderiam se dar essa chance, ao invés de ter preconceito, julgar eu e você, dois loucos que estudam isso daí. Falou tudo. Nossa, falou tudo. Eu tenho uma percepção muito parecida com a sua em relação a isso, né? E realmente, porque o pessoal olha como uma coisa mirabolante, lunática, Esotérico, né? esotérico, é uma coisa mística. E na realidade não é. É uma filosofia, é uma sabedoria. Uma vez eu brinquei com um amigo meu, eu falei, cara, eu acho que isso aí devia fazer parte da grade de faculdade de psicologia, de filosofia, sociologia, porque é um olhar, é uma forma de você olhar, né? Antes de qualquer coisa, eu acho até que tem níveis, tem pessoas que são mais aprofundadas, né? Mas assim, no geral, é uma maneira de olhar a vida, né? Nesses tempos de pandemia mesmo, todo mundo ansioso, com medo, te ajuda a ancorar no aqui e agora, né? E você não precisa deixar, mas eu sou católico, não querendo entrar nesse ramo, nesse campo da religião, mas parece que você não, muitas pessoas não posso estudar isso aí porque eu sou cristão, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, é uma contagem de tempo, é uma maneira de você estar mais conectado aos ciclos naturais, lunares, de primavera, verão, outono, inverno, ciclo solar, né? Então, o fato de você ser muçulmano, até um ateu, Sim, aquilo cabe nele. Então, sim, eu porque você acho está que falando de isso aí energia, né? O sol é uma energia. exato. Acho que até a grande beleza dessa cultura maia, ciência, sei lá como é que a gente pode chamar, é justamente isso. Ele acomoda tudo, cabe dentro. Sim. E ele não segrega, ele une, No né? meu pedir para você o seguinte, você sabe que eu sou músico, eu sei que você curte muito música e a gente se conheceu por causa do Ramones, vamos dizer assim também. Quando eu te conheci, você era muito fã do Ramones e depois teve a banda, tocou bateria. Que rolou? Por que você não seguiu na música e qual que é a sua relação com a música hoje? Cara, a minha história, se vou tentar ser breve, eu sempre gostei muito de instrumento de metal, saxofone, sempre gostei, na realidade, da composição de instrumentos de metal que fala, não sei se é o termo certo, Sim, família dos né? metais. Mas os Titãs tinha lá umas músicas com saxofone, eu O achava sax, legal. só cortando, o sax é da família das madeiras, né? Porque a paleta lá, o bambuzinho é de madeira. Apesar dele ser um instrumento feito de metal, ele Ah, faz parte da família das madeiras, né? não, bom saber, não sabia, mas enfim, eu gostava. Então, quando eu tinha uns 11 anos, eu pedi para minha mãe que eu queria aprender a tocar saxofone. A minha mãe me levou na banda municipal aqui de Americana, eu ficava lá com o pessoal e eles foram me ensinando, inclusive eu até sabia ler um pouco de partitura de. Só que a mão era muito pequena, então você tinha que aprender primeiro a tocar flauta para pegar um pouco mais o dedo e tal, ler a partitura para depois pegar o sax.
Isso me desanimou um pouco, então eu acabei não chegando no sax, mas passei aí pela experiência, aprendi um pouquinho de partitura, mas eu gosto da percussão, né? Então, quando eu também tinha uns 14 anos, eu quis aprender, fui fazer aula com o Lox, que é uma figura conhecida aí, né, da região. Não à toa ele toca junto comigo hoje. Valdemar, né? Acho que é o nome dele, A gente tá Valdemar. tocando junto o projeto do Jaeder Menossi, o baterista é o Lox. Olha, precisamos trazer ele então aqui também para prestigiar o Opa, programa, com Rodrigo. certeza. Vai ser o programa inteiro só de piada, porque ele adora piada. Chandelle, né? Acho que era o pessoal chamava ele na época. Então eu ia na casa dele, fazia aula, inclusive foi ele que me indicou para tocar no Jelly Brains, que foi a banda que a gente teve depois. Porque tinha um outro baterista, ele saiu e alguém da banda pediu referência para ele. Eu era moleque, acho que eu tinha uns 13 anos, o pai ficava louco. A gente começou a fazer show, foi para Jundiaí, para Limeira, imagina. Eu comentei com a minha esposa outro dia, eu falei, gente, tivesse um filho de 13 anos hoje, e ele virasse para mim que ele ia fazer um show, não sabia que hora que ele vai voltar, eu falei, eu acho que eu não deixava ele. Mas era uma outra época, né? Não É, sei quantos anos fazem, né? Aí, eu fui no Monster of Rock com 14 anos. e o meu primeiro show do Ramones também, cara. Burlei lá o juizado Hoje, do menor. então, hoje não daria certo. Esse plano não daria certo hoje, né? Não daria, né? E aí eu tive essa fase, uma fase meio da adolescência, até quase colegial, né? Quase fazer faculdade, foi bacana. Na época, o Jelly Brands, a gente abriu show pro Ira, pros caras do Raimundos. A gente circulou um pouco aí nessa praia. Eu fui num show de vocês, que na verdade, eu acho que com você tocando eu não vi nenhuma vez. Mas eu fui num show da banda, no Esquema 10, que foi assim, sensacional esse show, assim. Eu achava uma energia, assim. E o pessoal, assim, tocava bem, sabe? O Vavito e o Xanga, né? Eles tocavam Isso. bem, o André, acho que era o vocalista, o Thiago, né? Nossa, era sensacional, assim. Eu achava, eu era fã mesmo da banda, assim. Depois com você eu não tive a chance de ver, mas seria muito legal. E então, a gente até tem uns vídeos, né? O Xanga mandou para mim. Eu vou ver se eu não salvei na minha máquina, eu vou ver se eu Manda consigo hoje aqui que te eu já ponho no mandar. final aqui do Então, de programa. repente, eu vou ver se eu consigo garimpar ele. E foi quando a gente, aliás, esse show foi quando a gente abriu pro Clayder, mano, que era um projeto dos caras do Titãs, do Sim. Sérgio com o Branco Melo. A gente abriu para eles, tinha os caras do Little Quail. Foi legal, cara, numa época legal, né? Nos anos 90 ali. Mas eu, depois que eu acabei a faculdade, eu tive essa fase mais natureza, de viajar e conhecer esse pessoal mais, eu não digo espiritualizado, espiritualista, mas esse pessoal da yoga, esses caras que moram em um lugar menor, ecológico. E aí eu tive contato com o didgeridoo, que é aquele instrumento aborígene, né? E aquilo me encantou. E eu falei, eu quero aprender a tocar esse negócio. Isso foi... Meu primeiro didgeridoo eu comprei em 2008. E esse é um instrumento que eu posso dizer que hoje ainda tem uma relação. A bateria há muitos anos já que eu não toco. Eu morava numa casa até 2014 que eu tinha um porão. E ali minha bateria ficou montada, a mesma, lá dos anos 90. Eu brincava do final de semana, tocava um sambinha, mas isso aí foi até 2008. E como eu sempre gostei de ver música, às vezes de sábado eu morava sozinho, eu ia no Senai ver o pessoal ensaiar. O Senai tem uma banda ali meio de Sim. fanfarra. E aí eu fui pegando amizade lá com o pessoal, tinha um pessoal também que queria ter um instrumento e não podia ter. Então, quando eu me mudei nessa casa, eu doei para eles minha bateria. Então, eu não tenho mais. E de lá para cá, nunca mais toquei. E eu gosto de didgeridoo. O didgeridoo é uma outra proposta, né? Uma coisa mais introspectiva. Inclusive, você vai gravar alguma coisa aqui comigo, hein? Com esse instrumento aí. Quero já deixar o Podemos. convite já aqui. Eu agradeço, uma honra. Vamos fazer. Gravar aqui no Pepper Studio. Oh, Oferecimento Pepper Studio. vamos lá. Demorou. Escuta, para a gente fechar, antes de fazer a pergunta final, que eu sempre faço para todo mundo, eu queria falar um pouco sobre a política em geral, não polarizando,
mas a polarização é um dos piores males que a pandemia trouxe para o Brasil e para os Estados Unidos, o que na Inglaterra não aconteceu tanto, né? Na Alemanha também não aconteceu tanto, na Rússia não aconteceu tanto, mas eu acho que Brasil e Estados Unidos são países divididos pela metade, né? Tá quase querendo rolar uma guerra civil nos dois países, né? Falta pouco para acontecer isso. E eu vou contar uma piada e depois queria que você comentasse essa piada. Eu sou o tipo de pessoa que eu fico só observando, né? Eu não fico me posicionando politicamente em redes sociais. Eu me posiciono politicamente perante a sociedade pessoalmente. Sim, eu sou professor, eu voto, né? Eu faço a minha parte, sendo um bom cidadão, cumprindo com todas as leis que estão sobre mim. Agora, tem uma piada que ela é séria, apesar de ser piada, mas eu vou contar, depois você vai entender onde eu quero chegar. Imagina que tinha um louco, o cara é louco, certo? Louco mesmo, psicopata, o cara tá no hospício. E no hospício lá tem o portão, né? Um portão que é uma grade que não tem como o cara pular, uma grade alta. O cara tá preso no hospício. E aí o cara fica solto lá no hospício. E do portão para fora, as pessoas passam na rua. E ele fica o dia inteiro ali, o cara, o louco, né? Grudado na grade, só olhando, o pessoal passando e tal, a vida rolando, e ele lá preso no hospício, né? E aí, um certo dia, ele estava ali grudado no portão, passou uma senhora, ele pegou e falou assim: Ô, ei, mulher! A mulher ficou com medo, ela olhou a placa, assim, hospício, né? Puxa, o cara vai perguntar para mim, né? Pois não, senhor. Senhora, posso perguntar uma coisa para a senhora? Queria, queria perguntar uma coisa para a senhora, deixa eu perguntar uma coisa para a senhora. Aí a senhora ficou encanada, assim, e falou: tá bom, pode perguntar, o que que foi? Aí ele perguntou assim: vocês são em quanto aí dentro aí? Acabou. Acabou a piada, Ah. né? Tipo, o ponto de vista do cara que tá preso, ali para ele, né, vamos dizer, o cara que é louco, vamos dizer, ele estava preso, olhando para fora, achando que quem estava lá fora é que estava preso, e no fundo ele estava observando por esse ângulo, né? Mas era ele que estava preso, mas ele tinha, por ser louco, a sensação que as pessoas do lado de fora, do outro lado, é que estavam presas. Você não acha que está acontecendo um pouco disso, assim, entre a direita e a esquerda? Eles estão grudados no portão do hospício? Sim, faz muito sentido. Sim. Tipo, a esquerda acha que a direita está tá presa, mas na verdade é elas que estão presas em alguns conceitos, e a direita acha que a esquerda está presa, mas na verdade são eles que estão presos nos próprios conceitos. E é uma coisa até quase que contraditória, porque se você for na essência, ao mesmo tempo que parece que é muito distante, é muito parecido, né? Assim, esse discurso, só eu tenho razão, você não tem. É igual. É o mesmo lado, são dois lados da mesma moeda, né? Como se fosse a moeda de um radicalismo, até quase uma soberba, né? Porque quando você se coloca, né, nessa posição que você sabe tudo e o outro não sabe, o outro é errado e você é certo, realmente é uma cegueira, né? A E gente no não tem meio disso vem a imprensa com fake news ajudando a esculhambar tudo, né? e as próprias mídias sociais que alimentam, né? Estão alimentando isso aí, né? Tem aquele documentário, não sei se você assistiu, O Dilema das Redes. Também o outro, The Great Hack, que é privacidade hackeada, também assisti. Eles Achei, colocam um pouco disso, nossa, né? é demais. Eu acho que é uma reflexão mesmo, eu acho importante a gente falar disso, porque realmente nós estamos à beira de uma explosão, né? Parece que uma hora vai explodir, o nego vai sair batendo na rua, não sei, né? É uma violência mesmo, até que verbal, né? Não chegou na física, mas e eu acho que é a hora da gente fazer uma reflexão mesmo enquanto sociedade e entender que antes de qualquer coisa nós somos sociedade, né? O governo ele é quase uma outra, né? Você tem, por exemplo,
a sociedade ela é dividida em camadas, né? Então, e se for ver a classe política é uma classe, e a gente está aqui meio que esquecendo, que nem você colocou essa piada, porque está aprisionando, está cegando, e a sociedade precisa entender que antes da política ela é uma sociedade, né? Ela tem que se unir, eu acho. É uma hora de pensar nisso mesmo, de união, de reflexão. Talvez eu acho que a gente possa ter um ganho daqui a uns anos de perceber que talvez os extremos não sejam a solução ideal. Tá? Isso estou falando por mim, é um pensamento meu, né? Mas eu acho que a gente tem que saber andar no caminho do meio, pegar o que de repente um lado tem de bom e o outro também, e compor uma coisa equilibrada, e não essa coisa extremada, porque o extremo vira, né? Os extremos, né? Então tem que ir que nem se fosse uma canoa. Então acho que é um momento de fazer esse tipo de reflexão, né? Um discurso mais ameno, pacificador. Ô, Luciano, o programa está chegando ao final. Gostaria de agradecer muito aí você ter aceitado conversar. No programa Somos Todos Humanos. E eu sempre pergunto para as pessoas, por último, o que que te faz ser humano, né? O que que o Luciano, por que que o Luciano é considerado um ser humano? Poxa, eu acho que ser humano é sentir. Se eu pudesse sempre, a primeira coisa que me vem na cabeça, eu acho que não só eu, todos nós, né? Eu acho que ser humano é sentir. Então, inclusive a dor do outro, o olhar do outro, e conseguir fazer esse movimento, né, de absorver tantas coisas que despertam nossas emoções e nossos sentidos, né, e respeitar o do outro, né, que o outro às vezes tem outras maneiras de sentir, de perceber, de responder, né, ao que chega. Então acho que é isso, né, que é o que a música me traz. Gosto muito de música. A música é uma coisa super importante na minha vida, sempre foi. A primeira coisa que eu faço é ligar meu radinho na hora que eu acordo para passar o café e ouvir uma música antes de dormir. E por quê? Porque me traz sensações, emoções, né? Então, o que me faz mais humano, eu acho que é isso. E no caso, como você é o representante, pelo menos para mim, é o cara que possibilitou que o programa chama Somos Todos Humanos, aproveita para responder também essa pergunta, que é a última que eu vou fazer para a gente finalizar. O slogan Somos Todos Humanos, que é uma das bandeiras aí que estão lá no site do Grupo Vegas e Vegas Cultural, esse slogan, como por que que a empresa usa esse slogan, somos todos humanos, né? Além de ser uma empresa que trabalha na área de recursos humanos, com cartão de benefícios, o que que está por detrás desse lance do somos todos humanos? Por que que é importante difundir essa ideia? Ó, primeiramente, porque os proprietários da Vega são pessoas extremamente humanas. Eu acho que a gente já não teria feito esse posicionamento, esse movimento se não fosse, porque seria uma coisa fake, não faria isso. Então eu até expresso aqui, aproveito para a minha admiração que eu tenho pela família Sartori, o Gustavo, o seu Marcos e o Marquinhos. Eles têm um olhar diferente mesmo para a vida e para esse mundo corporativo. Eles conseguem, de alguma forma, agregar, trazer isso aqui para dentro. Eu acho que isso é uma situação até rara, não sei, em outras empresas. Mas, primeira coisa, são pessoas muito humanas e que têm um olhar para a cultura, também para a arte. Né? O Gustavo, ele escreve, ele é um cara da literatura, né? O próprio Biagione, que é meu parceiro aqui, que também está nesse projeto desde que a gente começou, também foi um cara que agregou muito, ele é escritor, é um cara muito envolvido com cultura também. Gostaria de expressar aqui a admiração e gratidão que eu tenho por ele, que também tem muito a mão dele na rádio, inclusive, né? Ele é o cara que está na frente disso. A gente faz junto tudo, mas a rádio fica muito na mão dele. E eu acho que é quase que diante desse mundo polarizado, né, acaba sendo uma contribuição, um manifesto, um posicionamento nosso
que afinal de contas nós somos todos humanos, né, Rodrigo? Poderia Independente, existir um partido humano, né? não é? Lá no Congresso Nacional, né? Não é? Então, apesar das diferenças, né, somos todos humanos. Então, acho que é uma maneira mesmo de alguma forma, chamar essa atenção, porque é Para uma a conversa. igualdade, né? Que acho que é o que é a bola Exatamente, da vez, né? esse é o ponto. Para a igualdade, para a tolerância. Porque se a gente parar para pensar, o que nos faz iguais são justamente que cada um de nós é único. Esse é o ponto que nivela a humanidade, que faz todo mundo ser igual, que cada um é um Cada diferente. um é diferente, por isso eles são iguais. É isso que nivela a gente, exatamente. É quase como uma, né? Então, acho que é Deu tela isso. azul, pum, né? E assim, tem sido muito gratificante, porque a gente percebe que isso, de alguma forma, tem ecoado, mesmo no universo corporativo, e foi um caminho que acabou trazendo ideias e abrindo portas, até como a própria rádio, né? Então é muito bacana, é gratificante, né? A gente está construindo, que nem aí chegou você, tem teu programa, a gente patrocinou um livro, né, inclusive que é do Biagione. Estamos com outros projetos, a gente tem alguma coisa em pauta para esse ano para organizar um concurso de conto. Nós estamos querendo investir um pouco mais nessa parte de literatura, dar mais acesso para as pessoas acessarem livros, não sei como a gente ainda está projetando, mas é um caminho aí que dá para ser muito explorado ainda, né? Enfim, acho que é isso. Legal, Luciano. Obrigado, então, pelo seu tempo, pela entrevista. Espero que vocês, ouvintes, aí tenham curtido. Eu vou ver se agora, no final, o Luciano vai me mandar esse vídeo dele tocando bateria na banda Jelly Brains, para a gente relembrar o passado aí, roqueiro dele, vamos dizer assim, tocando Ramones, né? Mas foi uma honra para mim conversar com você, aprendi muito sobre várias coisas e dizer que para mim vai ser sempre um prazer mesmo estar fazendo esse programa, falando com diversas pessoas e aprendendo, né? Que eu acho que o que eu mais tenho prazer é de aprender com vocês, né? Eu aprendi muito com você, sei que vou levar essa conversa pro resto da minha vida, ainda vai ficar gravada lá, que se eu quiser relembrar é só ir lá e assistir, né? Então, agradeço muito. Pode se despedir aí do pessoal. Depois eu faço o encerramento aqui, como sempre. Coloca seus contatos, quem quiser entrar em contato com você, como é que faz? Tá. Eu também queria agradecer você, Rodrigo, pela oportunidade. Para mim também é uma honra estar participando e uma outra honra, né, uma honra em dobro, dupla, por ter você fazendo parte desse projeto, dessa história. Eu sou telespectador assíduo de todos os programas, assisto, inclusive na sexta-feira, quando ele entra mesmo. E para nós é um prestígio mesmo, assim, queria te agradecer mesmo, porque foi muito legal, foi uma coisa que aconteceu meio sem querer, assim, naturalmente, né? E eu, na realidade, eu estava muito pensando na rádio e eu sonhei com você à noite. Eu não sei se eu te contei isso. E aí eu fui tomar uma água, falei, puta, já sei o cara que eu vou fazer conta. Você tinha me chamado no Facebook para pedir o mel. Então eu acho que eu fui dormir com você na cabeça. E naquela noite que você me pediu o mel, eu sonhei com você relacionado à rádio. Falei, pô, vou procurar ele e tal. Então é uma história bacana. Queria agradecer também aí de você estar fazendo parte disso. Muito legal. E agradecer a todos os ouvintes, né? Por prestigiar a rádio, é um projeto mesmo que a gente quer prestigiar artistas e músicos. O nosso objetivo é esse mesmo, esse é um canal, a gente abriu espaço para os músicos independentes, tem 2 horas por dia de segunda a sexta, também foi legal, tá tocando um pessoal bacana, pessoal do Sul. Então é isso, só posso agradecer aí a Vegas, Valeu, obrigado, você, obrigado mesmo. beleza? Obrigado pelas palavras. E não sabia dessa história do sonho aí, mas muito bacana, legal, essas conexões assim, né? E é isso, vamos aproveitar e dizer para os ouvintes o seguinte: curtiu, não curtiu, comenta aí no canal do YouTube ou na rádio, compartilha com seus amigos, enfim, tem bastante informação.
tem muita história legal, eu não me lembro o nome de cada um que participou, mas assim, cada um traz uma história muito bacana, como é a do Luciano. E aí agora, vamos encerrar, como eu sempre faço, somos todos humanos!